Muito bem, estou de volta para celebrar a segunda metade da jornada de hoje. Na primeira metade da jornada de hoje, nós celebramos saúde, explicando a vocês sobre instinto, sobre homeostase e sobre sistema imunológico. E dentro do sistema imunológico, nós falamos sobre os tumores devastadores que afetam a economia do nosso corpo, né, e escapam à ação da nossa imunologia. Vamos dar sequência a isso. Muito bem. Para quem não me conhece ou para quem está sintonizando a Vibe Mundial agora, eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Eu tenho uma formação médica através da gloriosa Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, onde me formei médico e obtive o título de mestre em ciência médica. Muito bem, eu atendo pacientes com dores. Comecei minha vida como médico ortopedista, né, traumatologista. Depois virei um cirurgião de coluna vertebral e por conta disso me tornei um especialista em dores, né? Se é uma parte do sistema músculo-esquelético causador de muitas dores, esse sistema se chama coluna vertebral, né? Dor de cabeça pode ser coluna vertebral. Dor no pescoço pode ser decorrente de problema na coluna vertebral. Dor nas costas ou no peito pode ser problema decorrente de coluna vertebral. Dor na região lombar pode resultar de problema de coluna vertebral. Dor ciática, aquela dor lombar que se irradia para uma perna ou para as duas pernas, pode decorrer de problemas de coluna vertebral. Então, por conta disso tudo, eu passei a receber doentes com dores crônicas. Esses pacientes com transtornos musculoesqueléticos, eles são vítimas de dores e de incapacidade física progressivas. Ou seja, cada dia mais dores e cada dia mais dificuldade física para se equilibrar, para a marcha, para percorrer uma distância até relativamente curta, dificuldade para isso. Para subir uma escada, para atravessar uma rua, entende? Muita dificuldade. Muitos, entende? Vão a um shopping center, andam um pedaço e param. Se tem um banco para sentar, eles sentam naquele banco. Andam mais um pedaço e param. Entende? Isso é uma claudicação neurológica resultante de um diagnóstico de coluna chamado estenose vertebral. Estenose, meus caros, é um nome bonito médico de estreitamento. Estreitamento. Estenose vertebral, que pode ter uma estenose cervical, uma estenose dorsal ou torácica e uma estenose lombar. A mais frequente, sem dúvida, é a estenose lombar. A estenose lombar é uma redução da luz do diâmetro do canal vertebral. O que é o canal vertebral? O canal vertebral é o canal que acontece com a superposição das vértebras. A vértebra tem um corpo vertebral na frente e uma abertura atrás, né, limitada por lâminas ósseas, né? Essa abertura, na superposição das vértebras, essas aberturas formam um canal. As raízes e a medula nervosa, que é o feixe de raízes, né, percorre esse canal. Entende? Quando esse canal vertebral se estreita por artrose ou por deformidade vertebral, na coluna lombar causa um quadro clínico grave, chamado estenose lombar.
entende? Um dos grandes fatores da estenose lombar, senhoritas, são os sapatos de saltos altos, que aumentam a lordose lombar, entende? Os saltos de saltos altos dão saliência para os bumbuns, né? Entende? Entende? Pode ser um fator de elegância feminina, né? Entende? Saltos altos. Há empresas que obrigam as suas funcionárias femininas a trabalharem com sapatos de saltos altos. Entende? Eu acho que vocês, mulheres, deveriam usar saltos altos somente em ocasiões especiais. Entenderam? Em festas, entende? Por quê? Porque o sapato de saltos altos dá um grande prejuízo à sua coluna vertebral, principalmente lombar. E é uma causa frequente de, no futuro, produzir uma estenose lombar. Aumento da lordose lombar. Toda vez que aumenta a lordose lombar, o canal lombar se estreita. Se ele se estreita, ele comprime as raízes nervosas e dá um quadro clínico chamado claudicação neurológica. A claudicação neurológica é a dificuldade que o paciente tem para caminhar. Por exemplo, para caminhar. Porque ele começa a caminhar, a dor piora, a lordose aumenta. Entenderam? Porque muitos doentes andam inclinados para frente, com bengala, inclinados para frente. Eles andam nessa posição, inclinados para frente, porque nessa posição eles melhoram a lordose lombar. Quando melhora a lordose lombar, o canal se alarga, a compressão diminui. Eles sentem mais, não digo que sentem mais conforto, sentem menos desconforto para a marcha. Anda uma distância um pouco maior. Porque na estenose lombar, a claudicação neurológica obriga o paciente a interromper a marcha em pedaços, né? De pedaço em pedaço de marcha. Entende? Ele não faz uma marcha fluida, contínua. Não, ele anda um pouco e para. Ele anda um pouco e senta. Ele anda um pouco e se apoia na parede. Ele anda um pouco e se apoia na bengala. Entende? Isso é uma claudicação neurológica. Entende? Que é mais comum nas mulheres. Entende? Que usaram nas suas vidas muito sapatos de saltos altos. Entende? Eu vi sapatos até de saltos exageradamente altos. Entende? São muito perigosos para o futuro da sua coluna lombar. Entende? Para o futuro da sua coluna lombar. Entende? Muito bem. Mas hoje também, né, eu queria falar alguma coisa sobre tumores. Tumores. Né? Então vejam vocês. Falei em outras jornadas passadas sobre dor de cabeça. A dor de cabeça, meus caros, se o problema é do invólucro, da embalagem, do crânio, né? Tem músculo, tendões, articulações, osso, né? A caixa craniana óssea, entenderam? Não costuma ser um problema grave, entende? Todas as dores de cabeça não graves dizem respeito à embalagem, né? Ao estojo ósseo com ligamentos e músculos. Mesmo as dores de cabeça chamadas tensionais, das tensões nervosas, das emoções negativas, né? Elas são benignas, no sentido de que não são graves, mas não são normais. Não é normal ter dor de cabeça. Entendeu? Não é normal ter dor de cabeça. Entende? Essas dores de cabeça da parede do crânio, nós tratamos em nossas clínicas, modéstia à parte, com muito bons resultados. Mesmo aquelas dores crônicas, tipo enxaqueca, hemicrânia. Entenderam? Entenderam? Mas nós queríamos falar que, quando o processo é muito grave,
dentro do crânio, na parte interna do cérebro, entende? Pode ser tumor cerebral, pode ser um aneurisma. O aneurisma é uma dilatação anormal dos vasos sanguíneos cerebrais, que podem explodir, podem romper-se, formando um quadro clínico chamado AVC, ou acidente vascular cerebral. Aí é grave, quando é tumor, quando é aneurisma ou quando é AVC. Porque todos esses problemas últimos, eles deixam sequelas, quando não matam o paciente, entenderam? Se forem graves demais, entenderam? Mas deixam sequelas, né? Hemiplegias, hemiparesias, entende? São graves, são condições graves. Então, quando o paciente se queixa de dor de cabeça, ele vai ao clínico geral, ou vai no neurologista e até no ortopedista. Nós atendemos muitos problemas de dor no pescoço, coluna cervical. 70%, 80% das dores no pescoço se irradiam para a cabeça, dando dor de cabeça, hemicrânia, enxaqueca e cefaleias muito fortes, muito desagradáveis. Entende? Nós tratamos disso quando é da parede do crânio. Entenderam? Muito bem. Mas nós estávamos falando de tumores, né? Os tumores têm um comportamento diferente. As células tumorais, elas não obedecem à harmonia do corpo. Entende? Não obedecem ao seu instinto, não obedecem à homeostase, não obedecem ao sistema imunológico. Quando o tumor é devastador. Nós temos, às vezes, na coluna, tumores benignos. O que eu poderia chamar de tumor benigno? O tumor benigno é um tumor circunscrito, localizado, in situ, que se chama. É o tumor que não se espalha, é o tumor que não dá metástases a outros órgãos, que não se espalha pelo corpo. É o tumor benigno, mas na coluna, meus caros, o benigno, às vezes, faz um estrago muito grande. Por quê? Pelo seu crescimento, pela sua dilatação. Ele ocupa espaço dentro, às vezes, do canal vertebral. Entende? Outro dia, eu atendi uma menina de 12 anos, né, com dor nas costas há 4 anos, segundo a mãe. Entende? Eu fiz a hipótese que ela tem um tumor benigno na coluna, chamado osteomosteoide. É um tumor relativamente benigno, mas ele cresce. Se ele cresce, ele comprime. Se ele comprime as raízes, dá dores crônicas. Entende? Em geral, meus caros, o tumor, quando dá dentro da coluna, do canal vertebral, ele dá sintomas em ascensão, crescendo sempre. Não tem assim uma fase de melhora, para depois piorar de novo, não. Em geral, quando é tumor, a dor vai aumentando. Entende? Quando não, dá parestesia, problema de dormências, cãibras, entende? Muitas dores, ou dá até paralisias, entende? Aí tem que operar. É uma cirurgia chamada de descompressão. Entende? Agora, quando o tumor é devastador, e dá metástase para todos os órgãos, para o cérebro, para o pulmão, para o coração, para os rins, entende? Aí, em geral, não tem solução cirúrgica, né? Entende? Faz-se a solução quimioterápica ou radioterápica, entende? E não sabemos o que é pior, se é o tumor devastador ou se é a terapia, a radioterapia, né, ou a quimioterapia, que também são devastadores da saúde humana. Entenderam? São tratamentos de exceção. Entende? De exceção. Porque esse tratamento,
ele não só combate as células cancerosas, como combate as células normais, entende? Causando problemas graves também, entende? Há pacientes que podem até melhorar da situação maligna dos tumores, mas cria sequelas por conta da quimioterapia e da radioterapia, entendeu? Por isso que são terapias de exceção, entende? Terapias de exceção. E os tumores, meus caros, eles não obedecem, as células cancerosas não obedecem aos apelos do sistema imunológico. Não, ela nem toma conhecimento do seu sistema imunológico. Nem toma conhecimento. Ela vai se dividindo a célula com uma velocidade astronômica. E vai ocupando espaço do corpo. E cai na circulação. Formam células cancerosas à distância. Entende? À distância. Entende? Um tumor de mama pode dar metástase no cérebro. Um tumor de próstata no homem pode dar metástase no cérebro. Entenderam? As células cancerosas caem na circulação, vão se dividindo. É uma doença devastadora. Entende? Mas, vejam vocês, antigamente, eu diria há uns 40, 50 anos atrás, o diagnóstico de câncer era um diagnóstico de óbito. Mas dia menos dia, o óbito ia acontecer. Entende? Hoje, o diagnóstico de câncer, ele é um pouco mais benigno, embora, né, não é nada agradável, né, você dar a notícia a um paciente. Você tem um câncer de... Né, eu dei outro dia a notícia a um paciente meu. Você tem um câncer de próstata que está com metástase na coluna, dando uma dor ciática. Entenderam? E tive que encaminhá-lo ao hospital do câncer. Entenderam? Não é nenhuma notícia agradável você pedir um exame para um paciente e dar a notícia a ele. Olha, você está com câncer. Entenderam? Atendi um advogado com dor no pescoço. Entende? Tive que dar a notícia a ele. Você tem um Pancoast. Pancoast é um tumor do ápice do pulmão, dando metástases, e que ele sentia dor no pescoço. Entende? Dor no pescoço. Entende? Então, os tumores, meus caros, eles não obedecem muito às lógicas científicas. Não, eles se multiplicam. Eles invadem. Entende? Eles invadem o corpo todo. Entende? Eles não têm barreiras. Entende? Não tem barreiras. Não tem fronteiras. Entende? Então, mas hoje em dia, o diagnóstico de câncer não é um diagnóstico de morte, não. Existem muitos pacientes com diagnóstico de câncer que têm uma sobrevida muito alongada. Entende? Com tratamento, em drogas super modernas, entende? Entende? Hoje as radioterapias têm uma dosagem mais controlada, entenderam? Enfim, a tecnologia avançou para que o diagnóstico de câncer hoje não seja um diagnóstico de morte, entenderam? Seja diagnóstico de morte. Na minha especialidade, muitas vezes, eu enfrento tumores do sistema músculo-esquelético. Por exemplo, dessa menina de 12 anos, eu desconfiei que tinha um tumor chamado osteoma osteoide, que é de natureza benigna, mas como ele cresce, estava dando compressão na coluna. Entenderam? Enfim, é o que eu sempre digo. Critério médico. Entende? O médico tem que estar presente. O médico não pode errar. Entende? Nós não podemos brincar com a saúde do doente. Entenderam? Entenderam? O médico é obrigado a proporcionar ao paciente o diagnóstico certo. O médico não pode errar. O diagnóstico de certeza, promovendo ao paciente o tratamento mais simples, mais rápido e mais barato. Entenderam? Mais simples, mais rápido e mais barato. Entenderam? Então, critério médico, meus caros. Critério médico.
pode você fazer até um tratamento paramédico, mas tem que ter o médico presente, supervisionando aquele tratamento paramédico. Em nossas clínicas, nós trabalhamos, eu como médico atendendo um paciente e 4 fisioterapeutas. Juntos nós trabalhamos para atender o mesmo paciente. Entende? Entende? Então, elas são paramédicas. Eu sou o médico. Entende? Mas eu estou supervisionando e orientando os paramédicos. Entende? Que é o que tem que ser. Aí eles me perguntam, quiropraxia é bom? Veja, quiropraxia tem a sua indicação. Acupuntura tem a sua indicação. Fitoterapia tem que ter a sua indicação médica. Entende? Vai fazer acupuntura? Faça com um médico acupunturista. Vai fazer quiropraxia? Tem que ter a receita do seu médico, do que tem que ser feito. Entende? Ou o médico presente no ato da quiropraxia. Entende? Entenderam? Ah, vai tomar um fitoterápico? Ah, doutor, eu vou tomar chá de sucupira. Eu nem sei o que é isso, mas meus pacientes que me contam. Tomar chá de sucupira. Você já falou com o seu médico que você vai tomar esse chá? Entenderam? Tem fitoterápicos muito poderosos e muito malignos, como os cannabis, os canabinoides, que são derivados da morfina. Entenderam? Criam dependência. Entende? Tem fitoterápicos venenosos. Entende? Enfim, critério médico acima de tudo. Entenderam? O médico não pode errar. Entende? Os leigos não têm responsabilidade. Entende? Toda hora vocês estão vendo nos noticiários desastres causados por leigos que fazem procedimentos médicos. Entende? Não se iludam. Entende? Não se iludam. Cuidado. Muito bem. Mas eu cuido de dores e de incapacidade física. Tenho 2 clínicas. Uma fica na Avenida Giovanni Gronchi, número 1470, no bairro do Morumbi, perto do estádio do Morumbi e do Hospital Albert Einstein. A outra clínica fica na Avenida Pacaembu, 1024, não longe do Hospital Samaritano e do estádio do Pacaembu. Telefones de minhas clínicas, 3661-4243. Celulares de minhas clínicas, 119-7082-8015. Emergências. Nós temos espaços em nossas agendas para emergências. Quem tem dor, tem pressa. Emergências, 119-3014-8888. Obrigado por toda essa atenção. Vou repetir sempre o chavão de sempre. Entende? Assim como você pensa, assim você cria. Assim como você pensa, você sente, você atrai. Cuidado com o que você sente, você atrai. E assim como você acredita, você realiza. Entende? Entende? Ter sucesso, meus caros, não é ter dinheiro, ter muito dinheiro, não. Ter sucesso é ser muito feliz. Para ser muito feliz, só tendo muita saúde. Sendo muito feliz, com muita saúde, você vai ter um raciocínio brilhante para poder ganhar dinheiro honestamente. Até a próxima.